Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Lugar à Mesa. Eu sou a Michele e eu tenho uma convidada super especial aqui. Eu já vou apresentá-la, tá bom? Antes, eu gostaria de te convidar. Pega o seu chá, seu cafezinho, sente-se aqui conosco. Você sabe que você tem um lugar aqui. Quem não conhece ainda seja muito bem-vindo. Eh, Antes de começar, eu não posso deixar de agradecer o nosso patrocinador Potiverso, e dizer que o espaço ele está aberto aqui para você também, criador de conteúdo que quer gravar o seu conteúdo, quer tirar o seu projeto do papel. Aqui temos iluminação, câmera, áudio, tudo de qualidade, um espaço super produzido e preparado para te receber. Então, vem com a gente, tá bom? É só entrar em contato. E aí, eu já mostrei um pouquinho da nossa convidada, mas agora eu vou apresentá-la. O nome dela é Lilian, ela é comunicadora, mentora, especialista em expressão com mais de 14 anos de experiência em audiovisual, locução, produção e formação de porta-vozes. Olha esse currículo, gente. Casada, tem 3 filhos, ela é advogada por formação e seguiu a paixão por contar histórias e hoje atua desenvolvendo a comunicação de quem precisa se posicionar com clareza, presença e verdade. Ela vai falar um pouquinho mais dela, então sem mais delongas, eu quero que vocês conheçam Lilian. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Michele. É um prazer estar aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes. É realmente um privilégio conhecer você. Queria agradecer a Mai pela ponte, né, pelo convite. Exato. Então foi muito bom e eu estou muito feliz e assim, ouvindo a apresentação, né, eu só tenho a agradecer a Deus, né, toda a nossa história, tudo que a gente viveu e tem vivido com Ele, e Ele tem redimido todas as coisas e é por Ele que a gente permite viver e fazer tudo isso. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, a Mai foi a ponte, gente. Então eu falo a importância das conexões, de você se abrir para amizades, abrir a oportunidade de Deus fazer aí na sua vida e te linkar com pessoas importantes, pessoas que acrescentam na sua vida, Hum. nos ensinam, né? Também. Então, Liliane, de novo, obrigada. Eu gostaria de primeiro já te perguntar a respeito da sua conversão. Como que aconteceu a sua conversão? Tá. Eu tinha, acho que 26 anos na época, né, e eu já estava com o meu segundo casamento falido. Eu casei muito nova na primeira vez, eu era uma menina, e casei porque eu quis, não teve nenhuma, não foi porque engravidou e teve que casar, não. Eu sempre tive uma postura muito desafiadora, eu desafiei muito meus pais. Tinha ali uma questão muito contundente na minha identidade que, ao encontrar com Deus, Jesus, o amor de Deus por mim, foi trabalhando. Então eu me casei muito nova a primeira vez, tenho um divórcio no meu currículo, e na segunda vez eu já estava, de novo, um outro casamento falido. E aí o meu marido, ele tinha um amigo, e esse amigo levou ele para a igreja, convidou ele para ir para uma igreja, num encontro à tarde com um pastor, ele fez a oração do novo nascimento, e aí ele me ligou. E aí ele perguntou: "Ai, tem um lugar que eu quero te levar, eu quero te conhecer", mas nós estávamos muito mal, assim, um com o outro. Eu queria ver, eu brinco que eu queria ver o diabo, mas não queria ver ele, porque a nossa relação estava muito deteriorada, muito ruim, nós vivíamos muito mal. E aí, mas eu queria algumas coisas, eu queria ajustar a minha separação, tinha algum interesse nesse contato com ele de novo. E aí eu falei: "Tá bom, eu vou com você". Uma postura completamente arrogante, Deus me amando daquele jeito mesmo. Uhum. Fui lá, e aí não, né, num encontro com Deus ali, num culto preparado mesmo, Deus me alcançou daquela forma, foi incrível. Eu não nem consigo te contar como é que foi, eu só sei que quando teve o apelo eu já estava lá. Sim. E aí eu venho sendo restaurada na minha identidade, na minha visão de mundo, né, na minha história com Deus e principalmente das escolhas e decisões passadas, de 26 anos antes de Cristo. Aham. Então a minha conversão, eu digo que foi, eh,
eu não buscava, eu não queria, Deus até no interesse mesmo, sabe quando você quer tirar ainda vantagem das situações, Deus vai lá e muda as coisas, né, então não importa como é que você está hoje, não importa como é que a gente se encontre hoje, Ele está pronto para nos alcançar, e foi assim comigo. Eu não merecia em nada, eu não tinha nada, absolutamente nada bonito em mim, e Ele viu beleza em mim, porque nós somos a imagem e semelhança dele, né. E aí começou o processo, né, de transformação. Na verdade, você respondeu aquilo que o Senhor veio te oferecer. Então, você não teve contato antes, assim, infância, adolescência, com Eu a tenho na presença? minha família a história de cristãos. Tenho na minha família. A família do meu pai são cristãos, a família da minha mãe tem alguns tios que já eram cristãos, tinham pastores, mas eu ainda não tinha sido alcançado com o amor de Deus. Para mim era uma religião, para mim era algo muito distante, eu não tinha sido tocado por um testemunho. O meu testemunho com Cristo foi muito particular, foi isso que mesmo você falou, eu respondi a um toque individual, porque eu já tinha história, Uhum. na família, inclusive, próximos, mas nunca tinha sido tocada dessa forma. Pelo contrário, eu achava que era prisão, achava que era religiosidade, falava: "Não, isso não fala comigo", Sim, até que foi comigo. entendi. E aí, no caso, você já tinha filhos? Já, já, eu tinha o meu mais velho só, Tá, né, do meu primeiro casamento, e aí eu já tinha na minha vida a relação com o Bruno, que é o meu enteado. E eu só não tinha minha caçula, eu entendi. tinha um filho. Eh, Durante esse processo, você já ainda estava atuando como advogada? Sim, sim. Perdida, né, perdida na confusão do que fazer. Eu fui fazer direito porque eu gostava, mas não era a primeira área que eu queria, né. Eu morava no interior na época, eu já tinha me casado, então era ali o que dava para fazer na minha rotina, na minha estrutura. Eh, Amei a ciência do direito, mas nunca foi a minha paixão, não foi a minha primeira escolha. Foi Uhum. ali, eu queria estudar, eu queria continuar a minha graduação, queria fazer uma graduação, e foi o que eu tinha ali na minha estrutura naquele momento. E aí nesse momento, quando eu conheci Cristo, eu era advogada, eu ainda atuava como advogada. E aí você foi migrando, né, É. foi vindo para o desenvolvimento pessoal. O que que despertou esse seu mover, assim? O que que brilhou os seus olhos? O Senhor falou contigo? Primeiro, sempre foi a minha paixão a comunicação. Eu brinco que antes de Cristo eu falava que eu era uma atriz frustrada, eu queria ter feito artes cênicas. Hum, Eu sempre gostei de palco, eu fiz teatro amador a minha vida inteira, eu sempre estava ligada nessa questão de arte, na questão de palco e comunicação. Fiz teatro, eh, atuei como modelo uma época, então eu fazia foto, fiz comercial, então estava nessa área. Só que na hora de me graduar eu não pude fazer essa carreira. Então aí eu tive o privilégio de voltar. E eu já voltei nessa área servindo na igreja. na área Então, de comunicação. na área de comunicação. Então eu advogava ali, aí depois eu parei a advocacia, eu fui para empreendedorismo, abri uma loja, e aí fechei a loja. E ali no meu servir à igreja local, na igreja que eu congregava à época, o meu pastor chegou e me fez uma proposta. Ele falou: "Olha", ele tinha viajado para os Estados Unidos, ele falou: "Eu vi lá uma estrutura de vídeos, de avisos, sabe os avisos que a gente tem na igreja hoje, Sim, sim. normal?". Aham. Ele tinha viajado nossa, a Duda tem 17, eu acho que 16 anos atrás. Ele viajou e ele viu esse sistema na igreja de comunicação. E ele voltou, ele falou assim: "É você". Eu ainda fui nossa, só Deus pra amar a gente, né, Michele? Porque eu ainda naquela minha arrogância, falei: "Nossa, mas eu vou ser a garota de recado? Só Deus pra amar a gente e nos perdoar". E aí ele falou: "Olha, eu não vou te obrigar a nada, óbvio que não, mas eu vejo você e não vejo você só agora, eu vejo você lá na frente". Sim. Aí se o pastor fala isso pra você, você fala: "Ai, vamos lá então, né". E fomos, eu e mais uma, xará, ó, éramos 2 Lilians, e nós fomos aprendendo a fazer sozinhas. E aí eu gostei muito, e aí fui me especializar.
E aí eu fiz produção audiovisual, adaptei a minha linguagem de teatro, que é sempre muito grande, muito poética, para cinema e TV. E aí fiz tudo, fiz Senac, tirei DRT de radialista e apresentador de TV, fiz produção audiovisual, fiz direção de cinema, fiz Academia Internacional de Cinema. Aí, porque eu amo estudar. E aí Sim. juntei tudo, né? Minha Aham. vontade de estudar com uma área nova. A gente assinou um filme na outra igreja, a gente tem um média-metragem, Uau. contando a história do missionário que veio para o Brasil e fundou o ministério. Então, aí, ao longo desses, né, anos aí que você mencionou na minha apresentação, a gente vem testando muitas coisas. E na pandemia surgiu a demanda de pessoas que tinham medo e vergonha de falar nos vídeos, né? O vídeo explodiu, as reuniões online explodiram. Então, Verdade. a gente teve essa demanda. E aí eu desenvolvi uma metodologia para ensinar essas pessoas. Sim. E aí eu vi que eu sentia um desejo, ia fazendo, e Deus ia traçando e trazendo as pessoas, as demandas, os caminhos. Nunca foi assim, vai lá e faça isso, Lilian, faça aquilo. Não, mas era um desejo mesmo, uma vontade, vinha uma demanda, e a gente ia buscando ferramentas para fazer. Aquilo que era natural, eu fui aprimorar com técnicas, e aí hoje ensino. E aí depois mudou muito. Em 23 eu parei, fui desenvolver uma metodologia que fala primeiro do emocional, por isso que eu falo da comunicação gerenciada por uma emoção mais equilibrada, mais ajustada, porque daí a gente não tem medo. O que a gente descobriu é que não temos medo de falar. As pessoas não têm medo de falar, elas têm medo de falhar diante do outro. Hum. Ela tem medo de falhar em público. Então, quando a gente gerencia primeiro aqui identidade, propósito, verdade, originalidade, eu não tenho mais medo de comunicar quem eu sou. Eu falo livremente, porque é a minha verdade. E aí meu olho brilha, eu não gaguejo, eu não tenho medo. Claro, aquele friozinho na barriga, a gente sempre vai ter, porque é respeito por quem está nos ouvindo. O dia que não tiver isso é problema. Né, o dia que eu sempre ensino os meus alunos, o dia que você chegar e falar: "Ah, eu vou fazer de qualquer jeito e tudo bem", calma. Criou aí um alerta que você precisa ajustar, porque é respeito pela pessoa, Hum. mas não tem medo mais, porque você sabe por que que você está falando. E aí a comunicação sai mais leve, sai mais livre, sai Entendi. mais verdadeira. Sim. E aí, então, durante essa sua experiência do que você vivenciou, a sua bagagem também, você veio desenvolvendo esse protocolo que você, Uhum. até desenvolveu um livro, gente, ela vai Sim, falar desse livro pra gente, eu tô muito ansiosa, eu amo desenvolvimento pessoal. sim, E, e aí eu vejo que, você traz isso também no livro, você traz isso para sim, suas mentorias, em relação ao emocional que você disse, né, sa que muitas coisas em relação à comunicação tem a ver com o emocional. O que você acha que, o que que desbloqueia, assim, a pessoa? sim. É terapia, é autoconhecimento, é conversar, escrever sozinha? Quando a gente fala de ser humano, desenvolvimento pessoal, é meio ruim essa palavra, né? Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. A gente sabe que isso caiu aí numa vala comum e perdeu verdadeiramente no significado dela. Mas a real é essa. Eu brinco que não é autoconhecimento, né? É conhecimento do alto. Sim. Porque quando a gente fala de ser humano, não dá, não é uma matemática certinho. O que vai acontecer para você não é o que vai acontecer para mim, não é a minha história, não é o que vai acontecer com quem está nos assistindo. Mas existe uma coluna central. Então, todas essas coisas cooperam para um processo, mas o que destrava de verdade é um encontro e você se vê como Deus te vê. O que nós precisamos, enquanto seres humanos, resgatar o princípio de tudo. A verdade que ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Isso está distorcido, isso está disfuncional em razão da queda, em razão da construção familiar, em razão de como nós fomos criados, o que nós ouvimos na nossa infância, a nossa mentalidade disfuncional com o que Deus diz. Então, o que que destrava é muito particular, porque é lindo como Deus trata disso com cada um. Chama pelo nome. Ele não bota lá você num saco de batata, coloca todo mundo junto e trata todo mundo igual ali. Ele é muito único e individual. Só que a coluna central é uma só, como ele nos vê. Então eu falo que falo muito, né, eu prego a palavra, até um liderado nosso
falou isso nesses dias, eu falei: "É, exatamente isso. A função nossa é falar sobre o amor de Deus, mas eu uso o meu trabalho para isso. Uhum. E o meu trabalho é dizer: "Você é maravilhosa, a imagem e semelhança de Deus". Não precisa copiar ninguém na sua comunicação. Não precisa colocar um terninho para parecer que você é uma autoridade e atuar no arquétipo do governante. Se não é essa a tua função, não foi isso que você foi chamada. Então, o que que destrava? O começo da busca de ver como Deus te vê. E aí é um processo. Qual que é o Uhum. nosso maior problema? Nós queremos passes de mágica, É nós verdade. queremos acelerar os processos, a gente não quer se submeter à forma como Deus quer fazer. Hoje mesmo, chegando aqui para falar com você no estúdio, conversando ali no carro, eu falei: "Não é do meu jeito, entendi, Deus, tem áreas da minha vida ainda que estão sendo, óbvio, trabalhadas e vai ser assim, eu falo, até 2 eventos acontecerem, ou Jesus voltar ou a gente morrer, que não é desse jeito, não é do jeito que eu quero, porque os planos dele são melhores, então a gente precisa buscar isso. Agora, as outras ferramentas, uma leitura de um livro inspirado, um curso, uma terapia, psicanálise, estou terminando a formação em psicanálise agora. São ferramentas, eu falo que é a misericórdia de Deus, Michele, sabe? É a palavra, a leitura da palavra, a comunhão com ele, a mesa. Né. Depois da gente sair hoje aqui, nós não seremos as mesmas pessoas. Eu vou ter sido tocada a imagem de Deus em você, você terá sido tocado, você que está assistindo vai ter sido tocado na imagem de Deus que surgiu aqui da mesa. Então, são processos. Mas a coluna central é: nós precisamos nos ver como Ele nos vê. Muito bom. Gente, profundo, né. Mas legal, porque é a origem de tudo, é Deus, né, ele nos criou, então é somente ele que pode nos dizer para que nos criou e, enfim, é bem legal. E qual é a dificuldade que você vê das pessoas? Uhum. Claro, a gente vê a questão da queda do orgulho, Sim, né, muitas pessoas elas querem, como você falou, processos rápidos, mas elas também não querem buscar esse lugar de descoberta com processos. sim. Quais são as que você percebe nas pessoas que chegam até você, a o guarda-reio delas, assim, a o Uhum. muro Sim. levantado que elas levantam Uhum. para essa busca, esse desenvolvimento? É porque dói, Michele. A gente quer fugir da dor. Não quer processos de dor, porque e não tá errado, né, eu comecei a fazer teologia, não terminei ainda, mas não estou trazendo uma teologia e nenhuma verdade absoluta, mas é no meu processo que eu acredito hoje. Nós não fomos feitos para dor. Olha lá o plano original, nós não fomos feitos para isso. Por que que a gente não gosta de perder? Porque nós não fomos feitos para perder, gente. A Bíblia fala do quê sobre nós? Mais que vencedores. Verdade. Só que na queda e na disfunção, aí vira uma competitividade, você tem a cobiça, passa por cima de todo mundo, é a disfunção. Então nós não fomos feitos para sofrer, para dor. Foi a queda que trouxe esse afastamento e o plano original mais afastado, né, longe da gente, impossível. Por isso que foi necessário Cristo. Então a gente não quer enfrentar o processo de dor. Então a maior barreira que a gente tem é quando eu vou conversar com uma pessoa, por exemplo, sobre o trauma dela ou a dor dela de falar em público, ok? Ela tem medo. O que que ela sente? Sente físico. Eu tive uma aluna uma vez que ela teve um trauma enquanto criança, na escola, a professora pediu para que apresentasse um trabalho, aqueles trabalhos de escola, e Uhum. aquela sensação que a gente tem de vontade de fazer xixi, sabe? Dá, não dá? É o corpo, é intuitivo, primitivo e universal. São as 3 reações, ou você finge de morto, ou você foge, ou você luta. Porque o cérebro não entende. Por isso que tem um pouco de neurociência também na questão do comportamento e na abordagem do livro também trouxe. A gente quer fugir daquilo, porque o cérebro entende que é uma ameaça. Ele não O cérebro não sabe identificar que nós estamos aqui num lugar seguro, que tem pessoas e que se porventura você não gostar, tá tudo bem. Tem problema se você não gostar, né? Tem problema. Não define quem eu sou. Então o cérebro não sabe distinguir isso. Então a gente quer fugir. E aí a gente foge desse processo de dor. Então eu pergunto para ela: o que que acontece? Essa aluna, ela acabou que quando ela foi fazer a apresentação, a professora não deixou ela fazer xixi. E aí, na hora da apresentação do trabalho, o que que aconteceu, Angélica?
Ela fez xixi ali na frente da sala de aula dos amigos e dos alunos. Uma mulher adulta, uma profissional de sucesso, faz as coisas muito bem feitas. Quando eu mencionava para ela sobre ela fazer o treinamento, ela falava: Lilian, eu sinto. Sabe a parte da genitália que eu sinto o quente do xixi? Olha o tamanho do trauma. Olha o tamanho da dor que ficou no cérebro dela. O que que é isso que o cérebro está fazendo? Protegendo ela daquela humilhação mais uma vez. Sim. O cérebro não quer que passe por isso. Então, você entende dor? Ela tem uma dor. Como é que a gente acha um caminho para aquilo? Aí, quando a gente traz Deus no processo de cura, Deus no processo de ajuste, a gente trata perdão. A gente entende que tá tudo bem, às vezes as pessoas, aquelas crianças nem lembram dela mais, hoje ela é uma mulher adulta, a gente acolhe essa dor. Sim. Olha, realmente foi terrível o que você passou. Mas agora não vai mais acontecer. Por quê? Você vai no banheiro antes. Você está treinando aqui comigo. Então, a trava maior é tocar nessa dor. Eu não sei quais são as razões das pessoas particulares. Então, a gente tem que. Por isso que eu falo, primeiro aqui dentro. Por que você tem esse medo? Eu tenho você, falou sobre as pessoas virem e tirar os projetos do papel. Tem muita gente que está nos assistindo e vai nos ver ainda, e vai falar: "Nossa, que vontade, olha que legal, Michele no podcast, que delícia recebendo pessoas, eu quero". Por que que ela não vai? Hum. Porque tem algo ali dentro dela. Agora, ir nesse lugar, às vezes, dói. Então é melhor eu não ir. Sim. Tem gente que resolve encarar. E eu sempre falo: a dor é a mesma. Se você não encara, e você vai morrer com aquele projeto, aquele desejo, aquela vontade, o teu propósito entulhado aqui dentro de você, isso mata a gente. Uhum. E a dor de enfrentar o processo. A única diferença é o tempo que essa dor leva. O de não enfrentar vai levar a vida inteira. O de enfrentar é só o processo de enfrentamento. E é só o começo. Sim, e também aquela questão de se permitir errar nos processos, né. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei o podcast, na verdade, eu era muito perfeccionista, Sim. e eu, assim, eu começava a lembrar da minha infância, o senhor me levava para a infância, o quanto eu gostava de falar, o quanto eu gostava de subir em palco, o quanto e eu comecei a me retrair conforme eu fui ficando adulta, porque a gente começa a ficar sistemático e não Uhum. quer errar e não quer tudo bem certinho, e é uma diversão, e o Espírito Santo começou a me lembrar assim: "Ei, vamos se divertir, vamos aprender, é uma jornada, é um processo, você não tem que chegar em lugar nenhum, você já está na jornada", o nosso alvo é Jesus, no caso, nós somos Sim, cristãos, a gente já che o alvo é Jesus, já tem o alvo, então é um caminho, é um processo e a gente vai aprendendo, vai se adaptando e enfim, essa questão de errar, ela entra muito também nessa. com certeza. E aí é o roubo da nossa vida mesmo, né? Porque o inimigo das nossas almas veio para três coisas claras: roubar, matar e destruir. Ele vem roubar a alegria do processo, cobrando questões. Eu teve uma época em que eu lia com as alunas da mentoria de comunicação o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Um clássico. É sobre o clube do livro que você tem? O Clube do Livro nasceu disso, isso. Tá. Mas antes de nascer o Clube do Livro, eu tinha essa leitura com as alunas da mentoria. Aham. E eu acho que eu li umas 6, 7 vezes esse livro, porque eram as turmas e a gente lia junto. E a autora fala exatamente sobre isso, a coragem de você assumir que você não é perfeita. É. A coragem de dizer: "Errei". E a minha filha era pequena na época, e ela sempre me ouvia: "Nós não somos perfeitos, nã-nã-nã". Aí um dia eu falei assim: "Não, porque eu não erro". Aí ela: "Porque pensa uma geração que você ensina e eles estão ligados para vir e cobrar você se você fizer diferente do que você ensinou, né". Aí ela falou assim: "Como assim você disse que não erra? Você disse que você não é perfeita?". Ela estava coerente na pergunta dela. Hum. Aí eu disse, falei: "Deixa eu te explicar, não é que eu não erro mais, é que eu encaro o erro diferente agora. O erro não é mais um acusador, a condenação e a sentença sobre a minha vida, porque ele não me define. O erro virou o meu melhor professor. Legal. Naquilo que eu errei hoje, eu não vou mais errar amanhã. Eu vou errar em coisas novas, porque eu estou em novos lugares, testando coisas diferentes, fazendo coisas diferentes. Mas o erro agora não tem mais esse peso sobre a minha vida.
Então eu não erro mais nesse sentido de erro, de peso, de dor, mas eu erro porque eu não sou perfeita. Ela: "Ah, bom, assim tudo bem", porque daí tinha coerência no meu discurso. Sim. Então, a gente é roubado nesse sentido de que, de novo, a identidade. Deus nos ama, nós somos perfeitos nele, não por quem nós o que nós fazemos, é porque ele nos amou, Sim, é porque ele é amor e escolheu. sim. E na verdade, para mim, é uma teoria que eu tenho, assim, tipo, o que a gente está fazendo aqui é muito legal, o que você faz no seu trabalho é muito legal, o que eu faço no meu trabalho também é muito legal, mas para Deus isso nada importa, é o que está formando em nós enquanto fazemos as coisas. Hum. É o nosso caráter, a nossa consciência de que, eu não sei você, mas eu sou muito ruim sem Deus. Sem Jesus, minha filha, Deus. Sim. essa consciência de que, cara, se não é Deus me perdoar todos os dias e todas as horas, e eu ir ali com mais consciência ainda de que João 15:5 é verdade, eu não sei fazer nada, mas nada é nada sem ele. E onde eu coloco a mão eu estrago, então tenho que viver na dependência. Essa consciência, eu realmente não sou perfeita. Tem uma camiseta que eu amo. Ela é escrita assim: "Perfeitamente imperfeita". Uau. Porque é essa a realidade. Aí, às vezes, as pessoas parabenizam você pelo seu trabalho, né. Eu escrevi um livro agora, tem pessoas dando feedbacks muito lindos e glória a Deus por isso, um privilégio poder ver Deus fazendo e ter me permitido participar do que ele está fazendo na vida das pessoas por meio do livro, mas aí: "Ai, você é maravilhosa". Não, meu amor, o maravilhoso habita em mim. É. É o que C.S. Lewis disse, né: "Se você vê algo de bonito em mim, glória a Deus. O que você vê de feio, ora por mim que eu tô ainda na jornada, eu tô ainda no processo, me perdoa". Porque a real é essa, ninguém é perfeito, essa irrealidade. Hoje eu estava ouvindo um podcast antes de vir para cá, e ele estava falando sobre essa irrealidade dessa perfeição, dessa felicidade. Isso tudo é mentira. É o que o mundo está pregando pra a gente comprando essa cosmovisão deturpada. Não existe essa felicidade real, essa perfeição irreal. É. Rede social é um veneno pra gente hoje, a gente não tem um ajuste para olhar, porque é tudo um recorte da vida das pessoas. Sim. Então o erro faz parte. Quem não erra, não aprende. Eu falo: "Você vai errar, erra logo, que daí você aprende mais rápido". Nossa, muito, muito bom isso. E como você falou, é realmente, assim, a questão de ser feliz. Esse mundo não é da perfeição. O mundo vindouro, sim, Sim, né, se fosse para ser tudo perfeito aqui, a gente não estava aguardando Jesus voltar. Então a nossa intenção realmente é rumo à perfeição, que é Jesus, a imagem e semelhança dele, mas entendendo que aqui não é um vai mundo alcançar. caído, você não vai ter alegria plena, você não vai ter nada pleno, nada vai estar pleno ainda enquanto o Senhor não voltar. Muito bom. Em relação a porque eu percebo que não só o erro, mas também o medo de, não agradar, Com né, a certeza. necessidade de agradar, isso que faz a gente até ser Sim, perfeccionista, né. O que uhum. você tem a dizer sobre isso? É uma outra dor absurda e que vem de algum lugar, em algum momento, e eu falo isso no livro. Logo no primeiro capítulo eu conto um pouco da minha história, que às vezes não é nem a falta que teve dentro de casa, é a leitura que nós tivemos dessa falta, Hum, né. Então, às vezes, é um sentimento de rejeição que você teve ali na infância, e aí é aquela questão: "Eu quero te agradar para ser amada". Por isso que o principal motivo nosso é nos ver como Deus nos vê, porque Ele nos ama mesmo quando nós somos infiéis, quando nós não conseguimos, quando nós falhamos, né. Então, esse medo, essa falta de noção de quem eu sou e que eu não preciso te agradar. Claro que, enquanto ser humano que quer viver bem em relacionamentos, que tem, como você forçou várias vezes aqui, o alvo é Cristo, a gente vai fazer, até é bíblico isso, né, do que depender de nós, vivemos em paz com todos. sim. Mas se nem Cristo agradou todo mundo, É. qual é a raiz? Por que que você tem medo de dizer não? Por que que você precisa fazer dessa necessidade dessa validação externa? Eu há muito tempo vivi querendo essa validação externa, querendo isso, desejando, precisando disso. Só quando eu
tive consciência de que isso me faltava e fui buscar na única fonte que pode me trazer essa plenitude, que é Cristo. Ele já me validou nos meus piores dias. A gente começou falando da minha conversão, que é a coisa mais horrorosa quando Cristo nos alcançou. Quem não nasceu num berço cristão, geralmente tem um testemunho feio de o que fazia antes sem Cristo, né? Ele nos amou daquele jeito. Imagina agora, eu com desejo todo dia de buscá-lo, ainda errando, ainda falhando, mas é o meu processo. Sim. Então eu não preciso agradar. É. Ele já se agrada de mim, é óbvio. O que que é o meu desejo de ficar cada vez melhor? Só retribuir o amor que me alcançou. Sim. Só, e a gente não vai conseguir. Porque o nosso amor aqui é limitado, a gente ainda tem essa carne, essa alma que está sendo todo dia santificada. Então, esse medo de agradar é consciência. Eu não vou conseguir. Por que que me falta isso? Talvez uma voz paterna ali te afirmando, talvez algo que você ouviu como quando criança, alguma questão que você leu daquela forma e entendeu disfuncional. Vai para o teu quarto, fecha a porta, apresenta para o Senhor e pede ajuda. Cura, restaura, redime e me liberta dessa dor. Eu não preciso agradar todo mundo. Não preciso agradar todo mundo. E tá tudo bem. Quando as alunas iam fazer os vídeos, usar as redes sociais para gravar e falar dos seus próprios conteúdos, elas falavam: ai, não, tenho vergonha que as pessoas vão pensar. É a raiz de orgulho, Michele. Porque quando você faz alguma coisa, você acha que tá todo mundo falando sobre você. É verdade. Gente, as pessoas estão vivendo a vida delas, tá? Dá licença. No máximo que vão fazer é comentar assim, 2 segundos, a vergonha dura 24 horas. E outra, nós que produzimos conteúdo para as redes sociais, você quer ser falado, você quer ser visto, você quer ser comentado, você quer ser o assunto. Por quê? Mais alcance, mais influência. É o que eu quero. Olha a incoerência. Eu quero que vejam, que falem e que isso alcance, mas eu também não quero que falem. Não, que estrutura é essa? Sim. É a raiz de orgulho, cara. As pessoas estão vivendo a vida delas. Não vou ficar o dia inteiro falando de um vídeo que a Michelle fez. Não E vou. você acha Eu tenho mais coisa para fazer. você acha que você é o centro do universo. É uma raiz de orgulho ali, entende? Então, é bem profundo, como você falou, mas em Jesus tem jeito. Sim, é interessante você falar em relação a isso, né, de agradar, das raízes, do orgulho principalmente, porque, eu lembro muito desses processos com o Senhor, que nem você fala, a gente precisa buscar Deus em tudo, e Uhum. esse processo dele curar é ele vai mostrar onde você vai, o foco é Jesus, ele vai mostrando qual é a porta que você trata agora, qual não. E uma das coisas que eu tinha muito medo era de errar com Deus, errar Sim, para Deus. E aí eu lembro que eu fiz alguma coisa que eu falei: "Cara, sim. eu não acredito que eu errei nisso, estava tão Uhum. aqui". E aí eu não me perdoava, não me perdoava, e eu assisti um vídeo da pastora Zoe falando: "Olha, se você acha que você não vai errar com Deus, pode parar, É. porque você vai errar, e muito". Então, a raiz do orgulho. E aí Uhum. foi que eu entendi: "Ok, eu preciso entender que eu tenho um coração ensinável para muitas coisas, eu preciso entender que eu vou errar com Deus, eu vou chegar nele, vou pedir perdão, vou me ajeitar e tá tudo bem". Em relação a agradar, eu preciso agradar a Ele. Então quando a gente começa, que nem você falou, né, você entende sua identidade, você entende seu propósito, Uhum. você vai entendendo que seu foco é Jesus, a sua missão é o seu chamado, é o seu alimento, como Jesus fala, né: Sim, "O meu alimento é agradar o meu fazer a Pai, fazer vontade a dele. vontade do meu Pai". As outras coisas vão perdendo força, né. E aí, como você falou também, Jesus falou lá, até no Mateus 3,17, "Esse é meu filho amado em quem eu Sim, tenho prazer". Porque antes mesmo de Jesus ir lá fazer toda a ele não tinha cura, feito nada nada, ainda. nada, ele só foi no batismo dele, Deus Isso. veio e afirmou a identidade dele só por ter criado, né. Uhum. E é esse mesmo sentimento que ele tem com relação a nós. Eu não vou fazer contra Deus e desagradá-lo deliberadamente, Uhum. mas ele sabe. Eu até ouvi uma frase, acho que há um mês atrás, Deus já está, ele é soberano, ele é onisciente, ele já sabe das nossas faltas. É, Antes mesmo de fundar tudo, estabelecer tudo, ele já sabia que a humanidade estaria assim. sim. Ele já sabe. Então, até foi uma expressão engraçada que a pessoa usou, caiu da cruz, limpa a grama, desce e sobe na cruz de novo. Nossa. E até porque se eu não me perdoo acerca disso,
É idolatria. Eu tô dando pra mim um lugar que só deve ser de Deus. A única coisa, se Deus me perdoou, quem sou eu na fila do pão para não me perdoar? É. Não posso, eu estou idolatrando a mim mesma. Eu vivi 7 anos da minha história, conto também uma parte disso no livro, por conta do meu divórcio, no meu primeiro casamento. Eu não conhecia o plano de Deus para a família. E eu lembro que quando eu me converti, fui para a igreja, comecei a entender, eu tive que liberar perdão para a igreja, com I maiúsculo. Porque enquanto eu estava vivendo aquele processo, eu não tive um cristão que sentasse perto de mim e dissesse o plano de Deus para a família. E deixasse com que eu decidisse ao final, que é o assunto do livro, o poder da decisão. Porque Deus deixa a gente decidir. Mas eu não tinha o conhecimento. Não tive alguém que sentasse do meu lado e falasse assim: olha, você decide o que você quiser, mas deixa eu te contar o que Deus pensa sobre a família. E eu nem posso te afirmar hoje, Michele, que se eu faria ou não a mesma coisa que eu fiz. Mas eu não sei. Nós temos 50% aqui. Então eu lembro que quando eu comecei a entender isso, eu liberei perdão para a igreja, igreja no geral. Eu não tive um cristão que sentasse perto de mim e falasse. E aí hoje virei, falei, bom, então eu vou, essa dor que eu tive, que hoje já não tenho mais, porque eu liberei o perdão e fui tratada nisso, hoje eu faço, hoje sentou perto de mim, vai ouvir sobre o plano de Deus para a família. Eu não vou te tirar o direito de decidir, Sim. quero ou não quero, vou ou não vou, porque isso é seu. Se Deus te dá esse direito, quem sou eu para não te dar? Mas ouvir sobre o plano, você vai. Você não vai mais decidir na ignorância como eu fiz. Depois de passar por muitas dores. Entendeu? Então, é essa a realidade. E aí eu vejo hoje muita gente nessa dor ainda. Nesses processos ainda, não ajustando ainda, não indo buscar. E é o que a gente faz? Que é o que você mencionou no Clube do Livro. Nós lemos o ano passado no Clube do Livro, um outro projeto que a gente tem aí também muito lindo, e Deus está fazendo muitas coisas ali por meio da leitura, usando o livro como ferramenta para isso. Nós lemos o livro que foi Em Busca da Alma Feminina, da Stasi Eldredge. Pensa num surto coletivo que foi aquele livro. Porque falar da alma feminina hoje em dia. E Deus falou muito comigo, inclusive, sobre a escola de protagonismo, que é onde a gente ensina sobre comunicação. E quando eu retomei a metodologia agora com a gerência emocional, muito mais profundo, eu falei, vou mudar esse nome. Porque protagonista é só Cristo. Cristo é protagonista. Eu não sou protagonista de nada. Aí Deus falou, não vai não. Falei, vou mudar, protagonista é Cristo, eu não sou protagonista, não posso ser protagonista. Não, não vai mudar. Falei, mas como é que eu vou fazer? Aí eu ouvia parece que Deus me testando. Toda vez tinha alguém falando, porque você não é o protagonista é Cristo. Eu ia lá na oração e falava, Deus, olha só, eu te chamei para contar do protagonismo bíblico da mulher. Porque se ela não cumpriu o papel, como Cristo disse que é, Deus estabeleceu que é, e em Cristo revelou como é, o homem tem o papel de protagonista dele, a mulher tem o papel dela e eu tenho o meu. Cada um no seu papel. Então, olha que desafio que eu tenho, Michele. Dizer nesse mundo que fala sobre protagonismo feminino, que não é esse protagonismo feminino que a gente vai pregar. É um protagonismo feminino bíblico. E foi um descortinar ali com aquela leitura. A mulherada surtou geral, Deus confrontou de verdade e disse que em nós, mulheres femininas, biblicamente embasadas, há uma porção da revelação de Deus que só a gente consegue fazer. Sim. E se a gente não faz isso, o mundo não vê. Muito bom, gente. A gente vai deixar os contatos da Lilian aqui. Vocês podem ir buscar no perfil dela sobre o clube, sobre a mentoria, sobre o livro, principalmente que a gente vai começar a falar agora, porque eu tô muito curiosa em saber da onde surgiu, como que foi esse projeto, o que aconteceu na sua vida para você começar a trazer à tona e materializar isso aí. Você tá com tempo? Ó, isso Vamos é lá. seu. Ah, meu Deus. Já fiz a Obrigada, dedicatória. Vou ler agora aqui. Esse livro, Obrigada. ele tem 16 anos que eu tenho uma palavra para escrevê-lo. Meu Deus. Eu estava num curso, eu fiz o Centro de Treinamento Bíblico Rema na outra igreja onde eu congregava na época. E na última aula desse curso, tem uma aula que eles fazem posição de mãos nos alunos e trazem palavras proféticas.
E eu recebi uma palavra que eu escreveria livros. Uau! Só que você já recebeu promessa de Deus que você falou: "Ah, tá", Uhum. e deixou guardada? Eu já. Quem não, atira a primeira pedra. E eu fui viver a minha vida. Eu não sabia que eu ia ter que viver processos decisórios em Deus para então poder, chegar ao tempo. E em finalzinho de 24 eu recebi uma mensagem no direct do Instagram, de uma mulher que não me conhece, não conhece minha história, nem eu lembrava dessa promessa que eu tinha direito. Imagina, ela escreveu assim: "Tá na hora, né, de escrever esse livro que tá no coração". Eu: "Hã?". De 16 anos atrás. É. Eu buguei, assim, eu olhei e falei, deu tela azul, assim, falei: "Pã, ai, e agora?". Tá bom, deixei ali. Falei: "Ah, deixei". Em janeiro, de novo, outra palavra. Aí eu fiz igual a pastora que fundou a igreja que eu congrego hoje, que ela pediu 3 confirmações pra Deus. Falei: "Ah, já tenho 2". Ele falou: "Você já tem a terceira". Aí ele me mandou ouvir os áudios de um curso que eu fiz no Instituto Zal, no curso Dunamis Lifestyle, onde a gente recebia as palavras, tinha exercício de palavra. Quando eu fui ver esse arquivo e ouvi as palavras que eu tinha recebido, não todas, óbvio, porque eram muitas, mas a maioria e todas muito coerentes sobre a questão de escrever. Aham. Aí eu virei e falei: "Tá bom, então vamos". Aí comecei. Em março, eu lembro que eu sentei um dia, eu abri o meu computador assim e falei: "Ok", abri, escrevi praticamente 5 capítulos. Aí eu mandei para uma amiga minha que é da área editorial. E aí ela falou, eu falei: Que é isso aqui?". Ela falou: "Você tem um livro, continua escrevendo", porque é aquela, a gente não vê ainda, né, a gente não tem noção, realmente os planos de Deus são maiores e melhores, a gente não se vê ainda como Deus nos vê. E aí eu comecei, e aí foi um processo, se eu estava sendo transformada desde então, aí minha filha, o processo intensificou muito mais. Porque aqui eu vi que eu era perfeita ainda, que eu buscava perfeição ainda, que eu queria um livro perfeito, eu travei na escolha dessa capa aqui, Deus foi tratando, eu queria quando veio para a revisão do livro, eu queria escrever o livro de novo. "Não, tá muito raso, eu quero escrever mais". Aí Deus disse: "Você já é outra desde que você finalizou a escrita do livro, você está sendo transformada no processo. E publica esse livro agora". E eu querendo mais, aprofundar. Se deixasse para mim, acho que o livro tinha 700 páginas, né, porque a gente quer ser a Perfeita. perfeita. E eu fui sendo Deus foi mostrando no meu coração ali. Eu Por que você quer um livro maravilhoso assim? Seu primeiro livro. O que você ensina? Michele, foi assim o nível de enfrentamento para lançar esse livro. E a gente lançou ele primeiro para o Clube do Livro, Hã. nós lemos juntos, foi incrível. E aí fiz um outro lançamento na livraria, também foi maravilhoso. E até hoje eu tenho recebido feedbacks de pessoas de que é um livro confrontador, mas ele em nada tem a pretensão de falar sobre o poder da decisão em esgotar o assunto. Sim. Mas ele é um espelho e um convite para você olhar como você tem tomado suas decisões. Se elas são pautadas em princípios, em quem você é em Deus e o que ele diz sobre você, ou por preferências, necessidades, carências, angústias. Como é que você faz? E principalmente trazer um caminho onde você pode redimir decisões passadas não muito legais, não muito boas, pautadas nessas necessidades, e passar agora a decidir bem. Uau, gente, não, a Lilia estava falando, eu falei: "Não vou ler a dedicatória", mas eu me arrepiei aqui quando eu li. Eu vou falar, vai gente, ó, posso ler? Claro. Michele, a melhor decisão é render-se completamente a Jesus. E aí vem aqui, ó, toda decisão é um altar e o altar decide governo. Nossa, gente, isso é forte e é É, totalmente verdadeiro. Porque até quando a gente não decide, a gente tá decidindo também, né? exatamente. E nossa, gente, amei. A minha líder ganhou esse livro seu, não sei É, aonde, e aí ela chegou no link lá na célula, e aham. eu falei: "Ué, calma aí, agora eu vou falar pra ela: "Ó, ganhei". Gente, eu tô ansiosa. E, Lilia, e dizendo assim, sobre o livro, qual foi a parte mais,
difícil, assim, pra você, tirando essa parte de que quer fazer um monte de Sim, de coisa, todo você pode até fazer volume 2, né, talvez. é, é. Mas É engraçado que foi isso mesmo que aconteceu. Eu estava outro dia lendo com o clube, porque nós lemos o livro juntas, né, e aí eu fui ler o meu próprio livro e estava no Uber indo para um compromisso, e eu comecei a chorar, eu falei: "Não, gente, só com Deus essa vida", que todo mundo fala assim: "Ah, a vida com Deus não é monótona". Você não está vivendo aham. com Deus não. Não. Porque se você estiver vivendo com Deus de verdade e tendo rendido de verdade sua vida 100% a Ele, minha filha, é uma montanha-russa. É. E tem hora que você levanta a mão, são 8 loopings, né. E eu estava sendo confrontada com aquilo, eu falei: "Não, só com Deus". Você escreve um livro e você é confrontada com aquilo que Deus fez você, viver. Então, vivi de novo todo a transformação, que é o que você falou, mas existe um dos capítulos mais desafiadores para mim aqui, que eu chorei demais, porque eu estava vivendo a época que eu escrevi. Hum. E ele é, na verdade, quando o outro decide, que é o capítulo 11, Hum. que é amar sem controlar como Deus ama. O resumo do capítulo é quando você, de fato, entende como Deus te amou e deu para você o poder de decidir entre a vida e a morte. Deus põe 2 caminhos lá. Ele ainda dá um spoilerzinho, né? Ele fala assim: escolhe a vida, vai, né? Ele ainda fala para você: escolhe a vida. Mas ele deixa você decidir e continua te amando. E como é que nós fazemos nos relacionamentos e nos pares? Então, por exemplo, sou mãe, eu instruo os meus filhos, mostro muito claramente o meu processo de erro e acerto para que eles não errem e não façam. Mas como é que a gente consegue deixar o outro decidir, Michele? Meu Deus. Esse capítulo eu escrevi chorando e eu espero que, se eu chorei para que você leia sorrindo, que seja assim com você, porque foi confrontador para mim. Gente, não, e com certeza vai ser pra mim, porque é uma pedra É. de tropeço, ainda pra mim, assim, Sim, dar o espaço, exatamente. permitir que o outro aprenda, porque quando a gente conhece Jesus, a gente quer, tipo assim: "Aceitar Exatamente. Jesus", Quer e não enfiar Jesus é. goela abaixo do Nossa. É, não, e não é assim. não é assim. Então, e permitir confiar que é Deus quem convence, que não somos nós, que cada um tem o seu projeto com Deus, seu não projeto, o caminho com Deus, a jornada com Deus, Sim. que eu não sou Jesus Cristo de Nazaré de ninguém. Aqui no capítulo, um dos capítulos, acho que eu nem lembro agora se foi o 8 ou 11, eu conto a questão da minha maternidade, porque em razão do meu divórcio, quando eu casei de novo, e aí já cristã, tive a minha filha caçula, nossa, Michele, pronto. Aí eu ia arrebentar. Porque daí eu ia fazer direitinho, aí eu ia fazer tudo certinho. E Deus olhou para mim e falou: escuta, não, sou eu o redentor de todas as coisas. Não é a tua maternidade agora em mim, nem isso. É outro altar de idolatria que eu estava levantando no meu coração. É muito profundo. A gente falar isso aqui pode ficar solto numa conversa assim, mas é muito profundo isso. Até as coisas lícitas, Michele, se elas ocuparem um lugar que é só de Deus, ele não vai permitir. Se você disse para ele que o coração é dele mesmo, ele vai te mostrar para tirar. É. E isso dói, mas é o único caminho. É o caminho da verdadeira liberdade. Ah, olha, nossa, eu tô bem ansiosa pra ler, vou ser bem sincera. Meu, Que já bom. sinto até que realmente você teve a condução do Espírito Santo, porque a Glória a gente a Deus. gente já percebe o brilho quando você fala, já as páginas, assim, quase que saltando. Eu tô bem feliz, assim. E como que hoje tá os seus projetos? Você já tá com esse livro? Sim. Quais são, tem alguma novidade aí pra acontecer? Quando mencionei a saída Uber, né, que eu estava sendo confrontada com Deus, aí ele me disse assim: "Ah, você está pronta para escrever a continuidade". Então, quando eu recebi a palavra, eu sei que terão outros livros. Quando eu fui orar e dizer para Deus: "Deus, tá bom, é a hora de escrever, o que é que eu vou fazer?". Então, eu tenho ali projetos com ele, mas o que eu estou aguardando o tempo e o modo de todas as coisas, discernir, porque eu estou cansada de forçar a maçaneta. Deus falou para mim há uns meses atrás: "Bate, mas não força a maçaneta". Então, eu estou discernindo esse lugar. O que que a gente tem agora? A gente tem as mentorias de comunicação,
que tem essa abordagem de resgate de identidade, de cura da alma, de você se ver como Deus te vê de fato, filha amada, num processo de desenvolvimento e transformação, querendo ser melhor a cada dia. Então, eu uso a arte da comunicação para a gente fazer isso. Sim. Então, eu faço as mentorias. Hoje a gente lidera o Clube do Livro, onde tem ali mulheres, que a gente usa a ferramenta da leitura para esse desenvolvimento, para esse confrontamento, para esse ajuste dessa identidade. E a gente tem uma novidade incrível agora para agosto, que eu vou contar aqui, primeira mão aqui para você, que é o Núcleo dos Homens. É o Clube do Livro agora, tem o Eliezer, que vai liderar a leitura agora em agosto com os homens. O livro que nós vamos ler agora em agosto é A Mentira que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Na verdade, é uma releitura para as mulheres. Nós já lemos esse livro ano passado, mas Deus disse para voltar, porque tem outras camadas ali, outras mentiras que a gente ainda precisa retirar. E ali os homens vão ler a mentira que os homens acreditam e a verdade que os liberta. Núcleos separados, encontros separados, porque os encontros do clube são fechados, eu não gravo, porque é justamente um lugar à mesa. Ela pode vir, abrir o coração, se for direção de Deus, a gente ora ali, a gente faz encontros presenciais, inclusive no final do ano eu vou te convidar para vir para o retiro literário com a Eu ouvi gente. falar, a É, Marco falou alguma coisa. nós vamos fazer um retiro literário. Legal. Parar tudo, pausar tudo, inclusive celular, para a gente poder se conectar com Deus, conosco, por meio da leitura, com nós, né? Quem for participar do retiro, tá bem legal. Sim. Serão 3 dias que vai acontecer em novembro. A gente tá com expectativa mesmo que vai ser um tempo muito bom. E aí eu tô discernindo, tem muitos projetos. A gente vai começar com o Pode Falar agora, que é o podcast onde a gente vai falar sobre comunicação. Vai ter uma dinâmica bem interessante. Vou te convidar Que prazer. para tratar de assuntos leves, mais ou menos, e os mais difíceis, a gente vai tratar ali ao vivo. Uau. Vai ser muito bom. Eu tô animada, mas assim, muito tranquila. Eu vi você usar o termo ansiedade. No clube, a gente tem um glossário de palavras proibidas. Então, por exemplo, é difícil. A gente não fala. Porque o que é difícil? É difícil. É um edifício de 15 andares. É um prédio de 15 andares. O que é, na verdade, a nossa vida? Desafiador. Legal. E desafio, eu vou lá e, usando a armadura de Deus, com Jesus no meu barquinho, eu vou conseguir vencer o desafio. E uma outra coisa que a gente não fala é relacionada até isso que eu vou falar com relação ao convite do Pode Falar. A gente não fala meninas, porque menina faz o que quer. Sim. Agora, uma mulher adulta toma decisões acertadas e com sabedoria, né, em Cristo. E a gente tem essa questão para mudar essa mentalidade já, né? Então, eu não falo mais é difícil, eu falo é desafiador. Então, eu já vou mudando a mentalidade. Eu não falo meninas. Oi, mulherada, tudo bem? Como é que vocês estão? Porque menina faz o que quer. E a gente tem uma rotina, a gente tem uma vida de abnegação e renúncia com Deus, a gente tem uma casa para lidar, a gente tem projetos de Deus para fazer. Então, eu tô discernindo isso, porque eu não quero fazer as coisas fora de hora. Então, eu tô afinando esse lugar de que hora que é que entra cada projeto. Mas a gente tem novidade para o clube, tá tudo ali programado, só ouvindo Deus dizer: vai, garota, vai, que eu tô com você. Nossa, e é muito bom a gente ver quando a gente tá no propósito, fazendo É. aquilo que o Senhor faz, porque fica leve, É. né? E conduzindo no tempo certo, como você falou, tudo tem o tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas. Eu tô muito feliz, assim, de trocar essa conversa, assim, com você, esse conhecimento já me abre muitas caixinhas aqui. Eu falo, gente, uau, quanto a gente tem que aprender com o outro e quanto a gente tem que Sim. se permitir, né? Porque a comunidade é isso, é a gente se permitir, cada um Com certeza. ensinar o outro, porque Deus sempre dá um pedacinho pra você que complementa com o que Ele deu pra mim. Ele nunca vai te dar algo completo ali. Não, porque Ele quer isso. É união, é família, é comunidade e comunhão. Isso mesmo, Lilia. Quando quer ele falar? falou em Gênesis, façamos, eu tenho isso muito forte. Faz muito tempo Deus falou isso comigo. Muito relacionado a isso que você falou. Quando Deus criou, ele criou todas as coisas falando, certo? Só que a Bíblia diz que quem estava lá com ele? O Espírito Santo e o Jesus, o Verbo.
Uhum. Então estavam os 3 já ali, não estava? Em Sim. toda a criação estavam a Trindade estava ali presente. Por que que lá, num determinado momento, ele fala: "Façamos", se os 3 já estavam fazendo juntos? Para mim, Michele, assim, é como algo muito forte no meu coração. Ele estava querendo ensinar a mim e a você, que se nós quiséssemos fazer algo forte, poderoso, Grande. grande, que fosse mudar o nosso mundo, nós precisaríamos uns dos outros. E eu não faria sozinha, você não faria sozinha. Então É. eu preciso de você. Hoje você me fez um convite, estou aqui, estou alcançando com a minha história, com os meus projetos e com o que Deus me entregou nas mãos, o teu público. Uhum. E o meu público vai ver a Michelle. Então nós precisamos uns dos outros. Interdependência. Se ele quisesse que fosse sozinho, ele fazia sozinho. Mas É. não é assim, né? É essa interdependência e total dependência dele. Completo. Então, para mim, isso é uma verdade absoluta. Tanto que o nosso grupo lá no clube, das líderes que estão comigo, a gente chama de façamos. Ai, que É, legal. não faço nada sozinha. A gente faz junto. Que legal, gente, que privilégio, Lilian. E quais são as suas últimas palavras? Você tem algum conselho para quem está nos assistindo em relação ao que a gente conversou? Às vezes pode estar bem complicado, né? A gente não sabe quem está nos assistindo, em que momento da jornada do processo você está, se você já começou. Eu até gravei um vídeo ontem falando sobre isso. Tudo é sobre decisão. E a gente decide, às vezes, iniciar algum processo, seja um projeto, um processo de transformação, não agora vai, até mesmo cuidar da saúde, qualquer coisa, da mínima à maior poder e grandiosidade de transformação na nossa vida é uma decisão. A mais transformadora e desafiadora decisão é a que a gente faz no meio do caminho, e que é de continuar. Então, se eu puder te dizer algo hoje, não pare. Ah, mas você não sabe o que aconteceu ontem. Nananana. Eu também, você não sabe o que aconteceu ontem comigo. Não pare. Continue. Volte de onde você parou. Não desista. Você é a imagem e semelhança de um Deus que não desistiu, pelo contrário, criou boas obras de antemão para que você caminhe nelas. E aí se expressou em Cristo Jesus, que foi até o final e não desistiu. E olha que o final dele foi morte, e morte de cruz. Então não desista. Continua. Lembra do Nemo? Continue a nadar. Não pare Legal, Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do do que o que o começo começo delas. delas. Isso. Muito bom. Então, Tem algum versículo que te brilhe, que te alimente? Você tem gosta? 2. Vou compartilhar com você, que é o que está lá em 1 Pedro 5, que fala: se é certeza que a gente ora à vontade de Deus, é certeza que ele nos ouve e atende o nosso pedido. Então, buscar em primeiro lugar, a gente está falando, não desista, não desista. Então, mas busca entender o que você não pode desistir, porque às vezes eu estou insistindo em algo que não é o teu plano, não é o propósito de Deus para você. Então, busca primeiro, ora, busca no Senhor, senta em mesas, pergunta por pessoas nas quais você vê fruto na vida dela já, uma direção e uma ajuda, para entender o que é que você vai orar, e a certeza de que se você orar, ele vai cumprir a vontade dele. Hum. E João 15:15, né? Escreve aí. Sem Deus, você não pode fazer nada. Muito bom, gente. Muito bom. Isso aqui daria Ah, sim. um podcast, com certeza. Longas horas de conversa. Nossa, total. É isso, Lilia, eu queria te agradecer muito. Antes, eu gostaria de pedir para você orar. A gente Sim, já tá chegando no finalzinho, infelizmente, gente. Mas espero que tenha outras oportunidades. com Antes da certeza. gente finalizar, você poderia orar por quem está nos assistindo? Claro. Vamos lá, fecha os seus olhos aí se você pode agora. Pai, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor por nós, que independente de como estávamos ou estamos agora, nos alcança. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, por conhecer esse amor, independente do que nós fazemos, do que merecemos, porque não merecemos nada, o Senhor nos alcançou. Eu oro agora por cada uma das pessoas que estão aqui comigo nesse estúdio agora,
pelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Alcança-nos, Pai, na nossa necessidade que só o Senhor conhece. A sua palavra diz que antes mesmo que a nossa boca fale o que precisamos, o Senhor sabe. Então, venha ao nosso encontro agora. Seja fortalecimento na fé, renovo na esperança, cura, libertação, consciência de quem nós somos no Senhor, Pai. Vai mais uma camada. E não nos dá o de amanhã, mas a porção de hoje. Deixa que a gente não abra mão e não perca. E a consciência de que o Senhor estará conosco amanhã e depois de amanhã e todos os dias até a consumação do tempo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Muito obrigada pela tua presença, a nossa maior riqueza. E o Senhor sendo a nossa fonte de toda a plenitude. Desvia os nossos olhos daquilo que nos distrai do Senhor. O Senhor é tudo o que precisamos. Muito obrigada por isso. Nós te agradecemos no poderoso e mais lindo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Lilian. Só queria finalizar dizendo que essa frase ela mexeu muito comigo do livro. De verdade, a melhor decisão é render-se completamente a Jesus. Uma vez eu estava perguntando assim, porque eu estava sofrendo muito por um familiar que não conhecia Jesus. Talvez alguém precise ouvir isso. Amém. Eu falava, Deus, por onde eu começo? Qual é o início? Qual é o início? E é justamente isso que Deus me falou. Amém. Eu sou o início. Enquanto a pessoa não conhece Jesus, ela não tem para onde ir, não tem o que fazer, porque é o Espírito Santo que nos direciona. E aí vem o quê? A decisão de Sim. continuar caminhando, de continuar no processo, não desista. Essa vida é passageira, que a gente Sim. vai aprender até o Senhor vier. E aí, na outra vida, sim, a gente vai usufruir de tudo que Jesus está construindo em nós. Lilian, Amém. muito obrigada. Eu queria te dar as últimas palavras, considerações finais, o que você quiser dizer. Fique à Eu quero vontade. agradecer, muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo. Se de alguma forma tocou você, compartilhe esse material com outras pessoas. A gente fica às vezes reclamando como o mundo tá, como a humanidade tá. Ai, como tem muita coisa trash na internet, mas daí você não faz nada quando tem algo bom. É verdade. Então compartilha, né? Manda. Não, eu faço sempre isso quando eu peço para compartilharem me. Não decida pela pessoa se ela vai querer ver. Envia, deixa ela, não tira o poder dela decidir. Então, quero agradecer a você que está aqui, pedir que você faça isso, compartilhe e que você não desista, continue no processo. Se precisar de ajuda, tem a Michele, tem a mim, você pode nos procurar, que a gente, se não souber contar para você como fazer, a gente vai buscar naquele que tudo sabe. E eu quero dizer que você é linda, continue, que Deus abençoe muito você. E eu tenho um versículo muito forte no meu coração, que Deus confirme a obra das suas mãos. Que Ele confirme a obra das suas mãos. Faça, coloque a mão, coloque, toque, faça, e Ele vai confirmar a obra das suas mãos. Amém. Deus continue te abençoando. Amém. Obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada, pessoal, você que ficou até aqui, até o final. Vou deixar as redes de contato sociais da Lilian ali na descrição. Vai lá, pode fuçar tudo. Sim, sejam bem-vindos. E aproveita, né, desse conteúdo, da bagagem que a Lilian trouxe também. Eu tenho certeza que tem muita coisa lá para acrescentar na nossa vida, na sua vida, na minha. E eu queria te agradecer muito, lembrar que o seu lugarzinho está sempre aqui na mesa conosco, com Jesus. Busque as mesas certas, tá bom? E é isso, eu te vejo no próximo episódio. Um beijo, ótimo final de semana. Tchau, tchau.